Olá, teremos agora continuidade do nosso treinamento CIPA NR05. Meu nome é Paulo Riedo, instrutor de treinamentos, e agora nós vamos começar a ver e entender as normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras, as NRs. Como que funcionam essas normas da número 1 a número 5, que são elas? Normas regulamentadoras, NR1, disposições gerais. NR número 2, inspeção prévia. NR03, embargo ou interdição. NR04, serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Nosso famoso SESMIT, o pessoal da segurança do trabalho. NR5, Comissão Interna de Prevenções de Acidentes. Estamos detalhando passo a passo da NR5 para vocês que estão em treinamento conseguirem atuar nessa norma. Normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho estabelecem obrigações sobre medidas de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. As NRs são dispositivos complementares ao capítulo 5 da CLT, consistindo em obrigações, direitos e deveres a ser cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir um ambiente seguro para todos. Objetivos principais: reduzir o custo previdenciário, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente. Reduzir os custos, tanto imediatos quanto a longo prazo, com gastos com saúde pública, pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Reduzir o custo também para os empresários, inclusive aqueles decorrentes de falta no trabalho, afastamento por acidente ou afastamento por doença. Reduzir os custos sociais, os quais acabam também impactando diretamente nos trabalhadores, já que eles são contribuintes com impostos e a própria força de trabalho. A elaboração, revisão das NR, originalmente foi realizada pelo agora extinto Ministério do Trabalho, com base em um sistema tripartite, paritário, ou seja, por meio de grupos e comissões compostas por representantes do governo, representantes dos empregadores e representante dos empregados. Norma Regulamentadora 01. Dispositivos Gerais, NR1. Redação dada pela Portaria CPRT, número 915, de 31/7/2019. A NR1 do MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, refere-se à disposição geral das normas regulamentadoras, que nela é determinada que seja de observância obrigatória pelas empresas públicas e privadas, pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, e pelos órgãos de poderes legislativos e judiciários, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis de Trabalho, CLT. É importante destacar que o não cumprimento das disposições legais e regulamentadoras sobre segurança e medicina do trabalho acarretará ao empregador a aplicação das penalidades na legislação. Nova atualização da NR1 de 2019, Portaria número 915, de 31 de julho de 2019. Então, todo empregador que tiver funcionário registrado com carteira de trabalho assinada, ele tem que seguir as normas da NR1, ele tem que ter a documentação e ele tem que fazer parte de todos os procedimentos das NRs, qualquer órgão, funcionário registrado com a carteira de CLT. Se ele não fizer, é passível de multa. Norma Regulamentadora número 2, inspeção prévia, NR2, revogada pela Portaria CPRT 915, de 30 de julho de 2009, publicada no Diário Oficial da União no dia 31/7/2009. NR2 do Ministério do Trabalho e Emprego determina que todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, deverá solicitar a aprovação de suas instalações ao órgão regional de trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, que logo após a inspeção prévia é emitido um CAI, Certificado Aprovado de Instalações. A NR02 também especifica que a empresa também deverá comunicar e solicitar a aprovação do órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego,
Quando ocorrer modificação substancial nas instalações e ou equipamentos do seu estabelecimento, ela está revogada, então ela não está valendo, mas ela existe. Pode ser que um dia ela volte, então por isso que nós estamos comentando. Então, essa ANR, ela foi revogada para desburocratizar as aberturas de empresas. Assim, evita toda essa burocracia de visita do Ministério do Trabalho para seguir as atividades normalmente. Normas regulamentadoras número 3. Embargo ou interdição, NR03. Redação dada CEPRT, número 1068, de 23 de nove de 2009. A NR03, Ministério do Trabalho e Emprego, determina as situações de emergências nas quais empresas se necessitam paralisar suas obras totalmente ou parcial, sendo obra todo e qualquer serviço de engenharia de construção, montagem, instalação, manutenção ou reforma. Durante o embargo, podem ser desenvolvidas atividades necessárias à correção de sua situação apresentada, desde que seja adequado aos trabalhadores. Ela também menciona que durante a interdição das atividades, os trabalhadores devem receber os salários normalmente. Acontece uma fiscalização e a fiscalização ela denota que tem risco para o trabalhador, risco direto, risco de morte. Então ela interdita essa obra, ela paralisa essa obra até a regularização do que foi solicitado. Isso pode ocorrer tanto numa obra, isso pode acontecer numa máquina que está gerando perigo ao trabalhador, e assim por diante. Então, numa fiscalização, o Ministério do Trabalho vem, faz uma análise ou do equipamento, ou da obra, ou da construção civil. Ocorrendo uma interdição, nesse equipamento ou nessa obra, só pode se trabalhar para a regularização. Depois que o empregador efetuar essa regularização, ele pede a liberação e aí continua as atividades. Norma regulamentadora número 4. Serviços especializados em engenharia, segurança e medicina do trabalho, NR4. A NR4 do Ministério do Trabalho e Emprego estabelece que empresas privadas, públicas e órgãos públicos de administração direta e indireta e os poderes legislativos e judiciários que possuem empregados regidos pela Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT, conforme o grau de risco de sua atividade principal e o seu número de empregadores, obrigatoriamente deverá construir o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, o pessoal da Segurança do Trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Então, o SESMIT, como que é formado? Eu tenho trabalhadores regidos à CLT, aí eu vejo o grau de risco da empresa, existe uma tabela nacional desse grau de risco. Eu apontando um grau de risco, eu vou verificar com a quantidade de número de trabalho e vou ver naquela tabela o que eu preciso de estabelecer no SESMIT. Então, conforme a quantidade de trabalhadores, de colaboradores que eu tenho na empresa, eu vou formar esse SESMIT como a legislação pede. Pode ser um técnico, pode ser 2 técnicos, um engenheiro e um médico do trabalho. Pode ser um médico do trabalho, um engenheiro, 3 técnicos, uma enfermeira do trabalho. Então, isso daí nós temos que ter conforme o grau de risco da empresa e a tabela junto ao Ministério do Trabalho, junto às NRs. A formação do SESMIT e o pessoal que trabalha na segurança nas empresas. Norma regulamentadora número 5. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, NR05. Portaria, da CPRT, número 915, de 30 de julho de 2009. A última atualização dela. Nós já vimos lá anteriormente que ela foi estabelecida na época do Getúlio Vargas, 1943, se eu não me engano. A NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, estabelece que a formação da mesma deve ocorrer em qualquer empresa ou instituição que pode admitir trabalhadores. Além de empregados contratados com carteira assinada, empresas que possuem no mínimo 20 empregados são obrigadas a manter a CIPA. A realização do treinamento da CIPA maximiza a consistência de prevenção dos acidentes e das doenças de trabalho,
de modo a assegurar um local de trabalho apropriado às suas funções. Abaixo de 20 funcionários, eu faço um designado. Eu, como empregador, escolho um dos funcionários e nomeio ele para a CIPA, e aí sem estabilidade. Passando de 20 funcionários, eu também tenho uma tabela na NR5, que dentro dessa tabela da NR5 nós vamos fazer quantos funcionários nós vamos precisar para a formação da CIPA. Aí eu faço a votação. Dentro dessa votação, vai sair alguns trabalhadores com estabilidade de 2 anos e o restante será a mesma quantidade votado, a empresa vai nomear como os indicados. Fechamos agora esta aula, finalizando com a NR5, e na próxima aula, no próximo, nós vamos verificar as outras NRs. Obrigado, até a próxima aula.